Feche os seus olhos, abre o seu espírito agora. Abre o seu coração. Todo-Poderoso Deus, nós pedimos, examina-nos, 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 Senhor, sonda o nosso coração. Nós dizemos nesta noite, Senhor, examina, Senhor, as estruturas do nosso pensamento, da nossa vida e muda-nos. Ó Senhor, corrige-nos, 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 corrige-nos. Corrige-nos pela Tua palavra, corrige-nos pelo Teu Espírito, corrige-nos. Ó Senhor, nós dizemos em nome de Jesus, endireita nossas vidas, endireita nossas vidas. E nós dizemos, ensina-nos, ensina-nos. Nesta noite, mais uma vez, Senhor, dizemos, endireita-nos, ensina-nos, Senhor. Ensina-nos pelo Teu Espírito, ensina-nos pela Tua palavra. E terminamos dizendo, guia-nos, Senhor. Guia-nos a toda a verdade. Ó Senhor, guia-nos para um ano de vitória, 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 para um ano de bênçãos. Guia, Senhor, Teu povo, guia, Senhor, maridos e esposas, pais e mães, filhos, irmãos. Ah, Senhor, nós dizemos, guia-nos, Senhor, guia Teu povo a verdades tremendas, Senhor. Nesta noite dizemos, desperta o nosso coração. Brilha a Tua luz na profundidade do nosso ser, mas muda o que tem que ser mudado. E nós dizemos, Senhor, Senhor, encha-nos do Teu Espírito, encha-nos da Tua palavra. Dizemos, Pai, encha esta igreja do Teu Santo Espírito, quanto seja possível uma igreja ser cheia do Espírito Santo. Manifesta, Senhor, milagres na igreja, quanto seja possível uma igreja no século XXI experimentar o toque de Cristo, a glória de Cristo, o poder de Cristo, a manifestação da ressurreição de Cristo. Muda o que tem que ser mudado. E começa em mim, começa em cada um de nós. Senhor, encha-nos da Tua palavra. Faça com que nós sejamos, Senhor, uma boa terra, Senhor, uma boa terra. Uma terra que produza 100 vezes mais, uma terra que produza 100 vezes mais. Muda, Senhor, o nosso coração e glorifica o nome de Jesus Cristo. Nós oramos e cremos. E quem crê e recebe diz... Amém. Paz e graça, eu quero saudá-los em nome de Jesus. Amém? Eu estou muito seguro que este é um tempo muito especial. Bem, eu quero dizer que estou muito alegre, eu estava agora no aeroporto, a Jane chegou e chegaram os netos da Europa. Você imagina eles sorrindo para mim, chegando assim no portão do aeroporto. Tem jeito de eu estar alegre agora aqui, né? Eles sorriram quando me viram e foi tão especial. Estamos no Brasil agora. Um milagre de Deus, né? Creio que domingo eles já vão estar aqui conosco. Eu estou vivendo um momento muito especial e eu quero fazer com que esta noite nós possamos dar um passo a mais em direção àquilo que temos ouvido. Deus disse uma palavra em Joel, depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Um dia essa palavra foi pego por Pedro quando ele pregou e disse, isto é aquilo que foi dito. Eu tenho experimentado momentos maravilhosos em Deus. Ontem eu encontrei um presbítero da 8ª igreja e ele me disse que o seminário Intimidade com Deus foi o maior congresso e acontecimento na vida dele. Diz que nunca participei de algo no nível que eu participei aqui nesses 2 dias. Eu disse a ele, não é só você não, eu estou na igreja depois que Deus me pegou para valer 50 anos, faz 50 anos, eu nunca ouvi nada igual. Eu tenho visto eu tenho estado em todos os moveres de Deus no mundo, eu fui a muitos lugares, quem conhece a minha história sabe disso. Eu nunca vi algo tão tremendo. Talvez eu creio que é o coração da gente que está preparado, né, para isso também, é claro.
Ontem eu ouvi uma expressão muito linda. O sol, quando ele bate, se ele bater no barro, o barro endurece. Mas se ele bater na cera, a cera amolece. É o mesmo sol, mas a reação é diferente. Então, eu acho que eu estou naquele momento que Deus está me derretendo. Isso é bom, está me quebrando, né? Então, eu quero que esse sol da glória de Deus, da majestade de Deus, abra o seu coração para um tempo inteiramente novo. Essa ideia, essa prática de 70 dias de oração é fundamental para o que Deus vai fazer na igreja. Não só de 70, tem o outro lá de 100 dias, que vocês fizeram um compromisso de orar em casa. 100 dias. Você não vai ser mais o mesmo. Essa semana eu passei uma semana toda dando aula numa pós-graduação lá no Osana. Eu vi momentos maravilhosos, tive encontros com pessoas surpreendentes e pude passar também essa visão. Então, eu estou assim numa semana muito rica. Eu encontrei coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Para vocês terem uma ideia, encontrei um jovem de 22 anos, que Deus o está usando tão poderosamente. O pai dele me disse, olha, meu filho, ele está com uma unção tão grande. Eu disse, olha, o avivamento virá com os jovens. Jovem, preste atenção agora. É vocês que são a base do que Deus vai fazer na igreja. Em todo o mundo, Deus está levantando os jovens. Preste atenção. Em todo o mundo, Deus está levantando os jovens. Paulo Lockman falou comigo esta semana. Ele foi à Alemanha, 4.000 jovens numa reunião, cheios do Espírito Santo. Deus está fazendo algo entre os jovens na Alemanha, na Europa, no mundo inteiro. Esse jovem com 22 anos está com uma unção tão poderosa em Deus, que ele já tem mais de 300 milagres que aconteceram. O pai dele é pastor, um bispo metodista, resolveu colocar na igreja um ministério de surdos e mudos. Treinou uma pessoa, ficou um ano treinando. Começou com 6 pessoas. Trouxeram 6 surdos. O menininho chegou lá e falou assim, me diga, já que você está surdo, vamos orar. Orou, 3 começaram a ouvir. Aí o pai falou, acho que é melhor você parar de orar agora, porque você não vai acabar com o ministério. Vamos primeiro juntar bastante, depois você começa de novo. Parece piada, né? Mas é isso mesmo. Eu conversei com ele umas 3 vezes. E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor está fazendo nessa mocidade? Aí, quando eu estava conversando isso com a minha classe, eu disse, você não sabe, tem um aluno seu que aqui em Londrina, ele está sendo usado por Deus, aqui na cidade está cheio de milagres, na cidade o tempo todo. Esse grupo de jovens, ele estava me contando, esse menino, eles resolveram começar a ir para o hospital, para atender as pessoas antes de entrar no hospital, só que eles começaram a curar todo mundo antes, aí diminuiu o fluxo do hospital. Ficou 4 meses no hospital vendo milagres, sem parar. Jovens de 18 anos, 17 anos, Deus está fazendo isso. Real. Negócio impressionante. Se eu quero ver você ministrar e ouvir, fiquei impressionado. Gente, fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Eu disse, eu nunca vi isso na terra. O que Deus está fazendo nesses dias com os nossos jovens, há uma nova geração vindo. As crianças que estão vindo vêm com outro padrão. E Deus já está dizendo que é hora de trabalhar com as próprias crianças. Deus vai mover a igreja. Os próximos anos será do maior mover de Deus na história do Brasil. Está bem claro isso. Eu entrei agora há pouco num congresso que tem 10.000 pessoas orando. 10.000 pessoas nesse final de semana num congresso de clamor profético. Eu vi um pouco as palavras, fiquei impressionado. É a mesma coisa que estamos ouvindo aqui. Todos estão falando de intimidade com Deus. Todos estão falando isso. É um eco da igreja de Cristo. Nós precisamos entender isso que Deus está fazendo. Estavam me falando muito de um outro jovem que estava vindo de Belo Horizonte, o Pedro Estrela. Eu disse, olha, esse jovem você precisa ouvi-lo. Ele tem 20 e poucos anos também. Nós demos para ele uma igreja de 40 membros. A igreja está com 3.000 membros. Pô, eu quero ouvir um sujeito desse que fala. Como pode alguém de 40 chegar para 3.000 e com 20, 26, 27, 28 anos? Eu quero ouvir esse jovem. Aí eu cheguei lá e falei assim, me apresenta esse jovem. For me apresentar, ele me deu um abraço e diz, você é meu professor. Pô, como? É meu aluno? É, eu faço doutorado com você. Puxa vida, falei, meu Deus.
Eu vim aqui para te ouvir. Eu quero saber o que está acontecendo na sua vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é concreto, é real. Alguma coisa está acontecendo e eu tenho que começar a dizer para você, desperta. Desperta, tu que dormes, desperta como família, desperta como pai, como mãe, como cristão. É um novo tempo. Jovens e crianças estão sendo cheios do Espírito Santo. Algo está se movendo e eu vi essa semana um após outro me contando histórias incríveis. Eu não tenho tempo de contar tudo que eu ouvi para vocês. Vou pouco a pouco fazendo isso. A igreja tem que ser chamada à oração, tem que ser chamado ao quebrantamento, tem que ser chamado ao arrependimento, tem que ser chamada a ser cheia do Espírito Santo. A igreja precisa mergulhar em Deus. Este é um tempo diferente. A própria EPI do Brasil, enquanto estava acontecendo aqui, o presidente já estava pedindo um projeto nacional de oração. A gente falou, é mais do que isso, é intimidade com Deus. Então, é um eco que está acontecendo. Você não pode ficar fora disso. Nós estamos convocando você para orar 70 dias, para orar 100 dias. Aí conversava com outro aluno meu, ele disse, teve um pastor aqui, fez um projeto, nós começamos já na igreja a orar 1000 dias. Falei, puxa, eu achei que 100 estava bastante, já tem de 1000? Já tem de 1000. Todo pronto. Falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo? Todos estão com a mesma palavra, com a mesma mensagem? Então a mensagem para mim e para você hoje é, desperta. 2019, 2020, 2021, o Brasil vai experimentar um grande mover do Espírito Santo. Só que eu espero que não termine, continue. Esse é um tempo de vitória. Esse é um tempo de vitória. Por isso, eu conversava na segunda-feira com o Raul Justiniano e disse, qual a pista? Aí ele falou assim, eu vou te mandar um material. Aí ele mandou um material, o Fabinho me ajudou ali, tinha 10 GB. Sabe o que ele fez conosco? Ele deu tudo que ele tem. Custo zero. Tudo. Todo o material. Não sei quantos anos eu vou levar para estudar tudo aquilo. Porque eu disse, nós temos que continuar nisso. Nós temos que continuar compreendendo isso. Então eu resolvi dar um título para mudar um pouquinho, né? Tributos para um ano novo. A Bíblia diz, por isso desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos que Cristo nos ilumine. A igreja precisa ter uma autoridade do céu. A igreja é uma comunidade celestial. A igreja é uma comunidade do reino. A igreja, ela é celestial em sua origem. E ela só tem um caminho. A igreja precisa de Cristo. Quando eu leio esse texto, me chama a atenção, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. E nós temos que orar assim, Senhor, desperta o coração dos nossos familiares. Desperta, Senhor, o coração dos nossos parentes. Deus me levou eu cheguei de viagem, mas o Espírito me inquietou, e eu falei com o pastor, eu preciso ir visitar uns primos. Eu visitei os primos, e a minha oração era, Senhor, desperta esses jovens, desperta esses jovens. Vocês não imaginam o que aconteceu, é mais testemunho que eu preciso dar. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então nós precisamos olhar cuidadosamente o nosso andar, nós temos que aprender a andar no sobrenatural. Eu estou convencido que a igreja precisa amar no sobrenatural. Eu estou convencido que a igreja precisa crer no sobrenatural. Crer de modo sobrenatural. Crer com a fé de Cristo. Crer como Cristo crê. Deixar que Ele creia através de você.
Talvez você tenha dito muitas vezes, eu não consigo orar muito. Então pare de orar com a sua oração e diga, Senhor, dá-me o coração orante de Jesus. Dá-me o coração orante de Jesus. Dá-me o coração orante de Jesus. Dá-me o coração de Jesus que sabe orar. Ensina-me a orar. Ensina-me a orar. Desperta, muda o jeito de orar. Não ore aquilo que nós aprendemos no seminário. Pare de orar com orações com odor da terra. Primeiro começa a orar orações com odor do céu. Depois que você ora aquelas da terra. Ora de vitória, de lá para cá. Ora da intimidade com Deus. Primeiro, Deus como intimidade. Centro, busca o céu. O céu precisa tocar a terra. Nós precisamos eu estava dizendo para você, nós precisamos de amar de forma sobrenatural. Sabe, a gente pode passar 500 anos aqui falando de amor, ninguém vai amar, mas quando o Senhor começa a amar através de você, e amar você mesmo. Alguém disse, lá no século XI, nós precisamos nos amar com o amor que Deus nos ama. Veja, nos amar com o amor que Deus nos ama. Nos amar com o amor que Deus nos ama. É um amor sobrenatural. Uma fé sobrenatural. Um pensar sobrenatural. Olha o que eu estou dizendo. Pensar sobrenatural. Pensar sobrenatural. E um andar sobrenatural. Essa é a normalidade da igreja. A igreja é uma agência do céu. É uma agência do reino de Deus. É uma agência celestial. Os conflitos na igreja, eles existem porque as pessoas pensam a partir da terra. A igreja foi criada para pensar a partir do céu. Ela é uma sucursal do reino. Ela é uma sucursal do céu. E quando você pensa a partir da terra, você oprime. Você vive oprimido. A terra oprime. A terra precisa do céu. Por isso que Jesus disse, quando vocês orarem, orem, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Invade, Senhor, o céu. Essa é a oração que Jesus disse para fazer. A oração de Jesus, ela é de cima para baixo. É uma oração com odor celestial. Ele ensinou isso, é que nós não aprendemos isso. Nós ficamos dando volta nos nossos problemas. Como disse o Raul Jussinian, nós criamos altares para os nossos problemas. Aí somos dirigidos pelos nossos problemas. E eles nos controlam. Quando nós temos que ser controlados por aquele que está no trono. Por aquele que é o Senhor. Porque é Ele que é o poderoso. É Ele que muda as coisas. Então nós precisamos esse crer sobrenatural. Esse viver sobrenatural. Essa semana eu li uma frase muito interessante. Você nasceu original. Não morra cópia. Você nasceu original. Não morra cópia. Você nasceu original. Não morra cópia. Seja plenamente quem Deus quer que você seja. O diabo quer fazer cópias. Deus quer fazer você ser plenamente você no plano dele eterno. Por isso é importante isso. Eu li a um cientista que chegaram à conclusão que não apenas a digital é única, mas o diafragma humano é único. Tanto que hoje, juridicamente, o som já se definiu, ninguém tem um som igual. O diafragma é único no planeta Terra. Todos têm um som diferente. O diafragma que você tem aí, recebeu o fôlego de Deus. E sabe qual é o fôlego de Deus? O fôlego que está batendo no seu diafragma. Criou o universo. Ele não foi criado para falar os fake news do diabo, as mentiras do diabo sobre você, mas foi criado para falar a palavra de Deus sobre você. O que Deus diz que você é. O crente não pode viver essa vida medíocre de negativismo. São mentiras. Ele precisa afirmar a verdade de Deus. É isso que eu estou vendo Deus levantar jovens
para falar. Eu vou dizer vocês mais idosos, ou vocês mudam a ideia, vocês ficam no deserto, porque é preciso ter, pode ter idade, mas tem que ter um espírito diferente, como Josué e Caleb. Você não foi criado para falar derrota. Você foi criado e você tem no seu interior um fôlego que criou o universo. Deus soprou em você. E Deus espera de você uma palavra, uma canção, uma palavra de vitória. Eu peço que o Espírito Santo nos mostre isso. Quero que Deus mostre aos jovens isso, para eles descobrirem o que Jesus Cristo está trazendo hoje de revelação. Por isso estou dizendo o seguinte, quero rapidamente dizer para vocês, por essa razão não vos torneis insensatos, mas entendei, nós falamos de entendimento espiritual. Eu escrevi no boletim isso, entendimento espiritual. Precisamos conhecimento espiritual, precisamos entendimento espiritual, precisamos discernimento espiritual e precisamos da revelação de Deus. Não vos embregueis com vinho, no qual está a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, eu peguei esse material que ele me mandou para me ajudar nisso aqui. Eu quero que você entenda, basicamente, nós precisamos de, na base, conhecimento espiritual. Nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se você quer um ano novo, uma vida nova, uma família nova, você precisa de conhecimento espiritual. Conhecer as grandes verdades de Deus. Eu tenho pedido a Deus que Deus me dê uma habilidade, um discernimento para buscar conhecimento cada vez mais espiritual. Cada vez mais profundo. Eu olho para a minha biblioteca e fico pedindo que Deus me oriente até o que ler. Eu quero conhecimento, mas eu estou precisando cada vez mais de conhecimento espiritual. A igreja precisa ser cheia de conhecimento espiritual. A igreja precisa estar cheia de discernimento espiritual. Nós precisamos orar para que Deus desperte um discernimento espiritual na liderança, nos jovens, nas crianças. Nós precisamos de discernimento espiritual nos maridos, nas esposas, nos líderes da igreja, nos pastores. Gente, sem discernimento espiritual, nós vamos dar volta em círculo no deserto. Vamos falar de terra prometida com o coração do deserto. Vamos falar de uma terra nova, mas com o espírito de deserto. O espírito do Egito não dá, não funciona. Nós queremos resolver as coisas do reino com os critérios do Egito. Não dá, nós precisamos de discernimento espiritual. E precisamos de entendimento espiritual. Entender as coisas do modo de Deus. Entender com a mente de Cristo. Nós precisamos de entendimento espiritual. Entendimento espiritual, entendimento espiritual. Eu estou dando ênfase para você entender o seguinte, isso significa que temos que desaprender muita coisa. Muitas vezes o nosso entendimento está embotado, está amarrado. Aí a gente não avança. Gente, é triste ver que pessoas com espiritualidade estão parados. Até a espiritualidade dele, ele fica estancado. Não tem entendimento espiritual, não avança. Eu estava ouvindo um irmão essa semana para ver se eu podia ser um pouco mais abençoado. Eu lembro de ter ouvido em 1990. Ele continua falando a mesma coisa. Faz 30 anos, ele está embotado na espiritualidade. E aí acaba ficando num narcisismo da própria espiritualidade e não avança. Isso é falta de entendimento espiritual. Entendimento espiritual faz você avançar sempre. Entender as coisas do ponto de vista de Deus. Ter a revelação das grandes verdades de Deus. Ter os olhos abertos para a palavra de Deus. E ir mais fundo no que Deus diz. Eu estou falando do entendimento espiritual. E isso tudo está ligado que Paulo fala da revelação de Deus. A revelação de Deus em Cristo. Deus traz... o povo de Deus é um povo que tem que andar na revelação de Deus. Veja alguns textos para você ver. Esses 4 atributos são alcançados vivendo no processo de vida, de caminhar em unidade com Cristo e permanecendo unido com Ele. Se você diz, como que eu faço para ter esses 4 atributos na minha vida, no meu lar, no meu casamento, na minha história, na minha vida de fé? Só tem um jeito, unidade com Cristo. E permanecendo nele.
Cristo é a única opção e o único jeito de Deus para a gente ter conhecimento espiritual. Vamos pedir que Deus nos dê conhecimento espiritual a partir de Cristo. Gente, eu não estou falando de religiosidade. A religiosidade obstrui, faz altares secos, mortos. Eu estou falando de espiritualidade, estou falando de Cristo, estou falando nós temos conhecimento do Espírito Santo, nos levando ao conhecimento espiritual, ao conhecimento de Cristo. Isso significa, nós somos unidos nele, nós estamos unidos nele. Nós podemos pedir, Senhor, abra, desvenda os nossos olhos para compreender, para conhecer a Cristo, para conhecer a Cristo, para conhecer a plenitude de Cristo, Senhor, para discernir a partir de Cristo, para viver essa vida de revelação de Cristo. Mostra-nos mais de Jesus Cristo. Isso é revelação, entendimento, conhecimento. E assim nós caminhamos com Ele. Permanecer nele. Por isso, conhecimento espiritual, principalmente conhecer a Deus para poder ter luz, conhecer mais de Deus. Você só pode conhecer a Deus tendo comunhão com Deus. Quando eu estou dizendo venha para 70 dias de oração, venha para 100 dias de oração, venha para 1000 dias de oração, eu estou dizendo a você, você precisa de conhecimento de Deus. Só no conhecimento de Deus você pode ter luz. A Bíblia diz, na tua luz veremos a luz, na tua luz veremos a luz. O salmista disse, na tua luz é que eu vejo a luz. Esse era o segredo de Davi. Conhecimento. A ministração do Espírito Santo e a palavra traz discernimento espiritual, traz conhecimento e traz discernimento. É o Espírito Santo que traz discernimento. Eu vou dizer para vocês, se nós tivermos avivamento sem conhecimento espiritual, sem discernimento espiritual, vai ser uma tragédia. Eu errei muito em épocas de avivamento. Eu vou dizer para vocês, se eu tivesse ouvido o que eu vi aqui há 30 anos atrás, vocês teriam visto o que aconteceria nessa cidade. Eu fiquei, Deus, por que eu não ouvi isso 30 anos atrás? Que nós não vivemos isto. Eu fiquei pensando se eu tivesse lá na primeira igreja uma mensagem dessa para passar por círculos de oração, onde nós teríamos chegado. Estou falando sério, com muita quebrantamento diante de Deus. Senhor, obrigado, porque ainda dá tempo. Nós precisamos ter mais discernimento espiritual, mais conhecimento espiritual, mais revelação de Deus. É o Espírito Santo que traz isso, é a palavra de Deus que traz isso. Por isso o povo de Deus tem que ser um povo da palavra e o Espírito, e a palavra e o Espírito, e a palavra e o Espírito, e a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito, porque a palavra é a espada do Espírito. E é vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. É isso que eu estou dizendo para este ano. Comunhão com Deus traz entendimento espiritual. Provérbios diz, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Gente, uma vida, se você não vive uma vida em Deus, você vive uma vida adoecida. Só em Deus você entende as coisas. A Bíblia deixa claro isso. Os que buscam o Senhor entendem tudo. Porque tem discernimento. Então, o segredo da vida é viver uma vida em comunhão íntima com Deus. A intimidade com Deus e a amizade com Cristo te leva à revelação. A intimidade com o Senhor, versículo 14, capítulo 25 de Salmo, diz, a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, os quais Ele fará conhecer os seus caminhos. Na Bíblia, a mensagem tem uma frase ainda melhor, diz, Ele vai te ensinar o jeito certo de viver. Porque a intimidade do Senhor é que leva você a aprender a viver. Se a sua vida está em conflito, é porque você perdeu essa intimidade com Deus, ela perdeu em sincronia. Temos que entender uma coisa, o ser humano não funciona bem sem Deus. Querer que um ser humano funcione bem sem Deus é a mesma coisa que querer que um peixe funcione bem fora da água. Você foi criado para Deus. O ser humano foi criado em Deus, com Deus e para Deus. E sem Deus, ele vive um grande nada. Ele é frustrado.
A própria alma dele fica contra ele. A intimidade do Senhor nos ensina o jeito certo de viver. É o que a Bíblia diz. Por isso nós falamos de conhecimento espiritual. Por isso, o conhecimento espiritual, temos que conhecer a pessoa, a presença, a palavra e o poder de Deus. Descobrir que Deus é pessoa, que o Espírito Santo é pessoa. Com pessoa você conversa, com pessoa você fala, com pessoa você ouve. Uma pessoa, você cresce em comunhão, em relacionamento. As pessoas oram, mas não ouvem Deus, sabe por quê? Porque ele não vê Deus como pessoa. Uma pessoa você ouve. Me dirige, me guia, me fala. Veja que é tudo P, né? Pessoa, presença, palavra, poder. Temos que conhecer o poder de Deus. A igreja é um lugar da manifestação do poder de Deus. A igreja tem que ser o lugar, os nossos cultos têm que ser o lugar onde a presença de Deus é ativa. Eu quero dizer teologicamente, uma igreja em que a presença de Deus não é ativa nos seus cultos, ela está errada na sua essência de ser igreja. A igreja é o lugar da presença ativa de Deus. Ou ela não é igreja, do ponto de vista bíblico-teológico. A igreja é o lugar onde Deus tem presença ativa. E mais ainda, hein? É ativa e manifesta. Ativa e manifesta. Ativa e manifesta. É isso que é a igreja. Então, é a realidade da igreja, mas isso é possível com conhecimento espiritual, com discernimento espiritual. Olha o que Oséias disse, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Sabe o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo para Oséias? Não adianta fazer culto, eu quero que vocês me conheçam. Deus está dizendo, eu quero é conhecimento de Deus. É a palavra que veio para ele. Eu quero conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu quero conhecer mais a Deus. Eu preciso de conhecimento de Deus. E Oséias disse, meu povo está sendo destruído, Oséias 4:6, por falta de conhecimento. Os lares estão sendo destruídos por falta de conhecimento de Deus. O mundo vai mal por causa do conhecimento de Deus. O ser humano, sem o conhecimento de Deus, não vai bem. Ó Deus, fale conosco isso. Isso vai levar ao quê? Discernimento espiritual. Quando nós temos discernimento, o discernimento te leva a uma perspectiva correta. Você começa a ter discernimento, você vai escolher direito, vai decidir direito, vai por rumo direito. Deus aciona a sua vida e a sua vida muda. Olha o que eu escrevi aí. No plano espiritual, o discernimento te leva a interpretar corretamente o propósito de Deus. Né? Uma tradução, ficou a lei de Deus. O propósito de Deus para a sua vida. Você começa a descobrir as armadilhas do inimigo contra a sua vida. Cuidado com isso. E você começa a entender o que Deus quer fazer na sua vida. Então, o discernimento espiritual leva o que Deus tem para a minha vida, qual o propósito para a minha vida. Você começa a aprender em Deus, como Deus vai te levar, seu trabalho, sua profissão. Tudo se liga ao comando de Deus. Você invoca o comando de Deus para a sua vida. Isso tem a ver com entendimento espiritual. Então, eu estava dizendo para você que nós precisamos de conhecimento espiritual, nós precisamos de discernimento espiritual, mas nós também precisamos de entendimento espiritual. Entender as coisas do ponto de vista de Deus. Senhor, quero entender a tua vontade para a tua igreja nesta geração. Por isso, quando eu estou colocando esses padrões, você vai começar dia 1º a orar, começa a pedir, Senhor, dá-me conhecimento espiritual. Eu quero estar unido a Cristo, eu quero mergulhar em Cristo, eu quero permanecer em Cristo, dá-me conhecimento espiritual, dá-me discernimento espiritual, Senhor, começa com você, dá-me entendimento das tuas verdades mais profundas, abre meus olhos, Senhor,
Eu quero entendimento espiritual. Você começa a orar pelos filhos, ore nessas dimensões, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham conhecimento, para que eles tenham entendimento espiritual. Muitas vezes nós não sabemos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, orando pelos líderes da igreja, pelos líderes de ministério. Você já pensou uma igreja toda orando 70 dias, todo dia, orando, Senhor, dá entendimento espiritual para os pastores, pregarem, muda o púlpito aqui. Isso aqui incendeia. Quem gostaria de ouvir uma igreja com entendimento espiritual? Paulo orava o tempo todo para que a igreja tivesse entendimento espiritual. Eu fico pensando na igreja de Antioquia. O pastor da igreja de Antioquia era Barnabé. Aí a igreja cresceu muito, porque Barnabé tem entendimento espiritual, conhecimento espiritual. Ele resolve procurar um pastor, um copastor, um auxiliar. Aí olha que pintou na cabeça dele, eu vou lá em Tarso, e foi lá procurar Paulo, que estava sendo trabalhado por Deus 14 anos. Que tal, hein, pastor? Que pastorzão, hein? Trazer Paulo para ser mestre, vai ensinar a Bíblia aqui. Eu fico até brincando um pouco, você já imaginou ser de uma igreja que Paulo dá aula na escola dominical e Barnabé prega no culto da noite? Eu não ia perder um culto nunca. E sabe o que a Bíblia diz? Que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque Paulo injetou tanto neles o conhecimento de Cristo, a verdade de Cristo, o entendimento de Cristo, a vida de Cristo, que eles falaram, eles são parecidos demais com Cristo. Ele só fala de Cristo, eles são cristãos. Eles estavam realmente xingando eles, né? Para nós é um elogio. Uma igreja cheia de Cristo. Sabe por quê? Entendimento espiritual. Sabe por quê? Conhecimento espiritual. Sabe por quê? Discernimento espiritual. Eu vou dizer para vocês, essa é a igreja que Deus quer. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje para dizer com toda clareza, esta é a igreja que Deus quer. E se Deus quer, pode acontecer. Deve acontecer. E você pode ser um eco. Então nós estamos convocando você para desperta, porque Cristo te iluminará. Amém? Vocês viram que tem uma riqueza aqui. Por isso que o que é entendimento? Compreensão, conhecimento, juízo, lucidez, discernimento, inteligência, capacidade, nitidez. A gente está precisando de nitidez nas coisas de Deus. Nitidez. Quando você não tem entendimento, é confuso. Você já viu gente confusa falando, que ele fala, você não entendeu o que ele disse? Aí você tenta entender o que ele disse, você pergunta para ele, ele não entendeu também o que falou? E fica confuso, porque ele não entendeu o que falou. Você não entendeu o que disse, então parece que não disse nada. Né? É complicado. Nós precisamos alcançar. Olha o que Oséias disse, um povo sem entendimento se arruína. Uma igreja também, uma família também. Uma nação também. Numa outra tradução diz, o povo, por não entender, perecerá. É um problema não entender. Outra tradução, um povo que não entende, será pisoteado. Acaba sendo pisoteado pelo inimigo. Nós precisamos de entendimento espiritual. Dá-me, Senhor, entendimento espiritual. Porque se eu não entendo, o que acontece? Eu não discerno. Eu cometo erros. Eu me prejudico. Eu perco a bênção, eu não vivo na bênção de Deus. Se eu não entendo, o que acontece? Eu fico no erro. Tem gente que está mantendo no erro, que é encalhado no erro, falta de entendimento. Não adianta você falar mal do entendimento, do erro dele. Ele não entende porque você tem que orar, Senhor, dá entendimento. Senhor, desperta, Senhor. E no auto-engano. Tem um livro muito bom que todo mundo deve ler, do Bevere, né? Que é A Isca de Satanás. Ele diz que a isca de Satanás é o engano, né? Ou a amargura.
Ele começa a trazer um engano em relação à amargura. E as pessoas começam a viver uma vida de engano. Então, o auto-engano é muito perigoso. Se eu não entendo, o que acontece? Não vejo o que Deus tem dado e posto em mim. Eu não vejo o fluir de Deus quando eu não entendo. Gente, quando eu entendo algo, olha só, eu vou colocar só um ponto aqui. Jesus disse, se alguém me ama, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. Puxa, Deus soprou em nós o fôlego da vida. Essa é a revelação que eu tenho tido essa semana. Espera um pouco, o fôlego que criou o universo soprou em mim, soprou em você. É isso que eu já estava dizendo de novo. Eu não vejo esse fluir de Deus quando eu não tenho entendimento. Preciso que meus olhos abrem para entender isso. É por isso que eu vejo jovens sendo abençoados, porque ousam crer. Eu conversei ontem com um grupo de jovens que têm saído às madrugadas da cidade. Sabe o que eles estão fazendo? Orando pelas pessoas, ajudando as pessoas. Estão vendo milagres nas madrugadas. Sabe por quê? Porque eles têm um entendimento de que há um fluir de Deus. Eles resolveram colocar em prática o que a Bíblia diz para fazer, estão fazendo. Vamos praticar o que a Bíblia diz. Ou você não acredita que ela é a palavra de Deus? Ela diz para fazer, vamos fazer. E sabe o que eles descobriram? Funciona. Funciona. O problema nosso é que falta de entendimento, a gente começa a ter uma facilidade de crer nas nossas dúvidas. A gente tem uma facilidade de crer nas nossas incredulidades. E tem uma dificuldade, né, de crer na nossa fé, naquilo que cremos mesmo. É mais fácil para se duvidar do que crer. Nesta noite, eu estou convidando você para ter entendimento espiritual em nome de Jesus Cristo. Eu quero ver o fluir de Deus na vida da igreja, na vida dos líderes, na vida dos jovens. Pessoas com entendimento espiritual. Senhor, este ano é um ano para entendimento espiritual. É um ano para conhecimento espiritual. É um ano, Senhor, para revelações de Deus em nossas vidas, pela palavra, pelo Espírito. Olha que Jesus disse em Marcos 7:18. Ele lhes disse, também vocês estão assim sem entendimento? Não entendeis que tudo o de fora não pode contaminar? O que contamina é o que sai da sua boca. Cuidado com o que você fala. É isso que está destruindo a sua vida, não o que está fora. Por quê? Porque dentro de você tem o fluir do fôlego de Deus. Diga o que Deus diz na sua palavra. Em Marcos 8:17, ao dar-se conta disso, Jesus lhe disse, por que estão falando que não tem pão? Todavia não veem, não entendem, têm a mente embotada, eis que têm olhos, porém não veem, ouvidos, porém não ouvem. Vocês não se lembram? Perderam até a memória do que Deus diz na sua palavra? Jesus está questionando isso. Está dizendo, vocês precisam de entendimento espiritual. Vocês precisam se libertar de uma mente embotada. Irmãos, seus discípulos estavam lá, imagina nós, agora, com tanto racionalismo, com tanto pensamento que veio do iluminismo. Que dificuldade. Eu tenho dito, Senhor, muda a minha forma de pensar. Eu quero pensar segundo o Deus de Israel, o Deus que andou na vida de Elias, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos. Senhor, muda o nosso entendimento. Dá à igreja um novo entendimento. Desenrosca, Senhor. Como Jesus está pedindo, cuidado de não ficar embotado, né? Os discípulos não entenderam nada dessas coisas, versículo 18, 34 de Lucas. O significado dessas palavras estava oculto e eles não sabiam do que estava falando. Estou falando de novo de entendimento espiritual. O objetivo diário de teu tempo a sós com Deus deve ser que Deus te ministre para que você cresça com entendimento espiritual. É essa a meta de 70 dias de oração. Senhor, dá-nos entendimento espiritual como igreja. E quem precisa de entendimento espiritual, venha.
Ore em casa, mas ore na igreja. Por que é importante orar na igreja? Porque a igreja é o projeto do coração de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Deus ama a igreja. Então Ele quer levar você ao crescimento espiritual. A Bíblia diz que os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Eu já disse para vocês. E a Bíblia diz que lá em Lucas 24, então abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Senhor, eu quero compreender, Senhor. Há um texto muito interessante, eu não vou aprofundar, mas só para vocês verem uma pitada desse assunto, né? Em 1 Samuel fala de um rei chamado, aliás, um homem muito rico chamado Nabal. E ele tinha uma esposa chamada Abigail. E Davi estava com 400 homens, abençoou muito os pastores desse sujeito, fez o máximo para ajudá-los, e depois mandou um recado que ele estava indo para lá e esperava realmente receber a retribuição disso. Quando esse Nabal ficou sabendo, disse: quem é esse tal de Davi? Não conheço ele, não sei a má intenção dele. Esse cara era muito ruim, muito mal, muito chato. Quando o Davi ficou sabendo, disse: olha, o negócio é o seguinte, jurou diante de Deus, até amanhã de manhã, quem for do século masculino desse grupo aí, não vai ficar um vivo. E foi para matar todo mundo. Abigail ficou sabendo, saiu correndo para encontrar com Davi, para mudar a cabeça dele. Gente, ela chega lá, olha o que a Bíblia diz. E aquele varão se chamava Nabal, e sua mulher Abigail. Era aquela mulher de bom entendimento. Aí, ó, o segredo é esse, ela tinha entendimento. O sujeito era um tapado. Vamos falar em português, um burro. Um tolo. Era isso mesmo. Sabe quem falou isso? Ela. Ela falou para Davi: só não leve em conta o que o Nabal falou, porque ele é insensato, é um tonto. Olha, salvou ele. Quer dizer, falou a verdade. Ela tinha bom entendimento. Porém, o homem era rude de más obras e era da linhagem de Calebe. Quando ela chegou lá, ele estava em festa, estava bêbado, todo mundo bêbado. Aí ela contou a história que ele ia lá matar, eles iam morrer aquela noite, bêbado e morto. Aí ele quase teve um infarto cardíaco. O cara parou no ar. E aí Davi chegou e a coisa foi bem feita. Só que aquele homem, 10 dias depois, morreu. Deus falou: não dá não, vamos levar esse cara embora daqui. Aí Davi casou com Abigail. Sabe por quê? Porque ela tinha entendimento espiritual. Se tornou uma das esposas de Davi. Lê essa história, é uma história impressionante. Mas você vê no meio da história que um homem sem entendimento é uma tragédia. Mulher também, é uma tragédia. E entendimento é uma vida com Deus. Entendimento é a vida com Deus. O Salmo 32, 8 diz assim: te farei entender, te ensinarei o caminho no qual deves andar, sobre ti porei os meus olhos. Paulo recebeu muita revelação e cresceu muito em entendimento espiritual. E Paulo orava isso: Senhor, abra os olhos do coração de vocês, para que eles sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Deus chamou vocês, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vocês têm que ter entendimento para saber a riqueza que vocês têm, a herança que vocês têm, a vitória que vocês têm, a autoridade que vocês têm. Irmãos, a maior pobreza na minha visão, nesse século XXI, se nós não mudarmos logo, é essa falta de entendimento espiritual. Eu estou batendo nisso, porque aqui nós queremos que você cresça em entendimento espiritual. Esse é o grande lema da nossa vida neste novo tempo, da vida deste ano. Eu quero, eu preciso,
e eu vou. Por isso Davi está certo, aliás, o salmista está certo. Sou teu servo, dá-me discernimento para eu compreender, Senhor. Eu quero compreender a tua palavra e quero compreender os teus testemunhos. Dá-me, Senhor, entendimento espiritual na prática. Dá-me revelação para que eu possa viver e obedecer, para que possa crer e obedecer. É quando Deus te mostra as coisas, você diz, Senhor, aplica isso na minha vida integral. É isso que é entendimento. É quando a palavra de Deus te mostra a coisa e você diz, eu vou viver isso, eu vou viver a palavra de Deus, custe o que custar, eu estou comprometido com o que Deus diz. É executar a palavra de Deus da sua vida em todos os cenários da sua vida, em todas as áreas da sua vida, né? É sair do teórico para a prática, é isso que eu estou propondo hoje para vocês. E você pratique primeiro em sua vida, antes de você levar isso para outras pessoas. É revelação de Deus feita a você, você viva isso, cada dia, cada momento, né? E esse é o grande passo que nós temos que dar. Primeiro, conhecimento. Segundo, discernimento. Terceiro, entendimento. E aí, revelação de Deus. Feche seus olhos. Esse será um novo mês que começa na nossa vida. Minha expectativa é que Deus comece algo inteiramente novo em todos nós, para o louvor da glória de Deus. Quem crê, diz amém. Você está pronto a ficar em pé hoje e dizer, Deus, dá-me discernimento espiritual, conhecimento espiritual, revelação espiritual. Se você não quiser, fica sentado. Mas se você quer isso na sua vida, eu quero que o Espírito Santo olhe para você e diga, já começou. Em nome de Jesus. Eu vou orar com você e orar por você. E as verdades de Deus vêm sobre nós hoje, em nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Sexta-feira é dia 1º, não? Sexta? Já vamos estar aqui. Mas nós estamos fazendo lá o de 100 dias, né? Lembra dos 100 dias? Examina-me. Segundo, corrige-me. Terceiro, endireita-me. Quarto, ensina-me. Quinto, guia-me. Bom repetir? Não. Repete comigo. Primeiro, examina-me. Bem alto. Examina-me. Segundo, corrige-me. Todo mundo junto? Corrige-me. Corrige-me. Terceiro, endireita-me. Essa é mais difícil de falar. Senhor, endireita a minha vida. Fala, endireita-me. Ensina-me. Fala, ensina-me. Ensina-me. E quinto, guia-me. É só isso que você precisa. Só isso. Todo-Poderoso, toca a vida do teu povo nesta noite. Eu quero pedir, Senhor, que esse seja um ano que nós tenhamos atributos do processo: conhecimento espiritual, discernimento espiritual, entendimento espiritual e revelação de Cristo, da tua palavra. Toca teu povo. E nesta noite eu oro, Pai, se alguém aqui está enfermo, ser curado em nome de Jesus. Todo-Poderoso, se alguém está enfermo, ser curado em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão abatidos com a sua vida econômica, Senhor, o Senhor é aquele que traz domínio, vitória. Cura a área econômica em nome de Jesus. Aqueles que estão em crise, Senhor, nos seus lares, nos seus casamentos, na relação de pais e filhos, executa a tua vontade. Traz comando, vitória nos lares. Sara as mentes, sara os corações, sara as vidas. Levanta um povo para o louvor da tua glória, Senhor. Que este seja um ano abençoado e abençoador em nome de Jesus. Para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz...